Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, pode conter a explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Já tentou ler e parou em Gênesis? Já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta? Então, segura isso. A Bíblia não é uma coleção de histórias soltas. Ela é uma única narrativa com começo, meio e fim. Uma história real com guerras, traições, milagres, promessas, juízo, restauração. E no centro de tudo, um plano. O plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, explicada de forma clara, profunda e em ordem cronológica. Você vai descobrir por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado, o que a cruz realmente significa e o que ainda está por vir. Se você nunca entendeu a Bíblia, assista até o fim, porque essa história é sobre você. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua vida, do mesmo jeito. No princípio, a criação e a queda. No princípio só havia Deus. Não havia tempo, nem dor, nem escuridão, apenas um Deus eterno, perfeito e cheio de amor. E então Deus falou: haja luz. E a luz brilhou. Com sua voz ele criou tudo: céus, terra, oceanos, estrelas, animais. E por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com liberdade, propósito e intimidade com o Criador. Eles andavam com Deus, sem culpa, medo ou morte. Mas o amor exige escolha. Deus deu um limite, uma árvore, um teste de confiança. A serpente, símbolo do inimigo, mentiu. Disse que o homem podia ser como Deus, sem Deus. Adão e Eva desobedeceram. O pecado entrou, a relação foi quebrada, a terra amaldiçoada, e o ser humano expulso do jardim. Mas Deus não desistiu. Mesmo na queda, ele declarou uma promessa. Da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A multiplicação da rebelião, Noé e a Torre de Babel. Adão e Eva tiveram filhos, e os filhos dos filhos encheram a terra. Mas o pecado também se multiplicou. A violência aumentou. O coração humano se afastava cada vez mais de Deus, até que a terra estava tão corrompida que Deus decidiu agir. Destruirei tudo o que tem fôlego de vida. Mas havia um homem, Noé, justo, íntegro, que andava com Deus. Deus o chamou, mandou construir uma arca, um grande barco de salvação. Por mais de 100 anos, Noé pregou e avisou. No fim, ninguém acreditou, exceto sua família. Então veio o dilúvio. Águas cobriram a terra, mas a arca flutuava, guardando a promessa de um novo começo. 8 pessoas recomeçaram a história. Quando as águas baixaram, Noé adorou a Deus, e Deus fez uma nova aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E colocou o arco-íris nos céus como sinal. A mensagem era clara: Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. A arca era um símbolo profético. Assim como houve um único caminho para escapar do juízo, também há hoje um só caminho: Jesus Cristo. Os filhos de Noé encheram a terra, mas a humanidade voltou a se rebelar. Em vez de buscar a Deus, os homens tentaram subir aos céus por conta própria. Construíram a Torre de Babel, um símbolo de orgulho. Então, Deus confundiu as línguas e os povos foram espalhados. A promessa a Abraão e o nascimento de Israel, mesmo em meio à confusão, Deus já tinha um plano. Ele escolheria um homem, e desse homem viria uma nação separada, e dessa nação viria o Salvador do mundo. O nome desse homem era Abraão, comum, de uma família idólatra, mas Deus o chamou. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu, e essa obediência mudou a história. Deus fez uma aliança com ele, prometendo um filho,
mesmo com ele e sua esposa sendo idosos. Isaque nasceu, e Isaque teve Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. O penúltimo filho, José, foi vendido como escravo por seus irmãos. Mas o que parecia tragédia era parte do plano. José foi levado ao Egito, Deus o exaltou, e quando veio a fome, ele salvou sua família. A promessa estava viva: a escravidão no Egito e a libertação de Moisés. A família de Jacó cresceu no Egito e se transformou em um povo numeroso, mas se tornou uma ameaça aos olhos dos egípcios. Israel foi escravizado por mais de 400 anos. O povo clamava: Deus, até quando? Deus ouviu e respondeu com um libertador: Moisés. Moisés havia sido criado no palácio de Faraó, mas Deus o chamou do deserto para uma missão: deixa o meu povo ir. Faraó resistiu. Deus enviou pragas, uma a uma, até que o Egito se dobrou. Na última noite, Deus deu instruções. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com seu sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Nascia ali a Páscoa. O povo foi liberto, mas Faraó perseguiu os hebreus até o mar. Foi então que Deus abriu o impossível. O Mar Vermelho se abriu, o povo passou a seco e o exército egípcio foi destruído. Deus havia vencido. No deserto, Deus guiou seu povo com nuvem de dia e fogo à noite. No Monte Sinai, ele fez uma aliança, entregando as tábuas da lei, 10 mandamentos que mostravam o que é justo, santo e bom. Mas também revelavam o coração humano manchado pelo pecado. O povo murmurava, desobedecia. Deus instituiu o tabernáculo com sacrifícios diários. Ali o pecado era coberto, não removido. Era uma sombra, um sinal. O sangue de animais não podia limpar de verdade, mas tudo apontava para um sacrifício perfeito, um cordeiro sem defeito. Deus ensinava que só há salvação por meio do sangue, a conquista da terra prometida e os reis de Israel. Depois de 40 anos no deserto, o povo chega à beira da terra prometida. Moisés morre olhando para a promessa. Deus levanta Josué para conduzir o povo à conquista. Atravessam o rio Jordão, as muralhas de Jericó caem com um grito de fé. As tribos se espalham pela terra, mas o povo esquece o Senhor. Sem um líder forte, cada um fazia o que achava certo. Assim começa um tempo de ciclos: pecado, opressão, arrependimento, livramento e pecado novamente. Foi o período dos juízes, como Débora, Gideão e Sansão. A instabilidade era constante. O povo pede um rei. Deus permite. Surge Saul, o primeiro rei, forte, mas desobediente. Depois, Deus escolhe Davi, um jovem pastor, com o coração segundo o coração de Deus, e faz a ele uma nova promessa. Da tua descendência levantarei um rei que reinará para sempre. Davi reina com coragem e fé. Seu filho Salomão constrói o templo glorioso, mas no final da vida também se desvia. O reino se divide, Israel ao norte, Judá ao sul. Um povo que aos poucos se afasta de Deus. Os profetas e o exílio, Deus levantou profetas. Isaías teve uma visão do trono de Deus. Jeremias chorou enquanto anunciava a destruição. Ezequiel viu o Espírito de Deus se movendo para longe do templo e profetizou restauração. Daniel, cativo na Babilônia, recusou-se a se contaminar, foi salvo na cova dos leões e viu o reino eterno do Filho do Homem. Cada profeta clamava, mas o povo endurecia o coração. Até que o juízo chegou, Israel foi invadido pela Assíria e desapareceu. Judá foi levado cativo pela Babilônia, Jerusalém foi queimada, o templo destruído. Os sobreviventes choraram. Como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? Pela aparência, tudo havia terminado, mas não para Deus. No exílio, ele prometia: eu trarei vocês de volta, farei uma nova aliança, darei um novo coração. Depois de 70 anos, um remanescente voltou. Reconstruíram os muros, reergueram o templo, mas a glória não havia voltado.
o silêncio de 400 anos e o nascimento de Jesus. O templo estava de pé, o altar reconstruído, mas o céu permaneceu em silêncio. Por 400 anos não houve profeta, nem visão. Mas quando o céu está em silêncio, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. 400 anos se passaram e então Deus falou novamente. Não por meio de profetas, mas por meio de um bebê. Em Belém nasceu Jesus, não em palácio, mas numa manjedoura, cercado por animais e pastores. Um nascimento simples, mas carregado de eternidade. A palavra se fez carne, Deus se fez homem. O Criador entrou na criação. Os anjos anunciaram. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, o Senhor. O ministério de Jesus, a verdade revelada. Ele cresceu em sabedoria, trabalhou como carpinteiro e aos 30 anos começou a ensinar. Ele dizia: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, perdoava pecadores, tocava os intocáveis e amava os rejeitados. Mas nem todos aceitaram. A elite religiosa se incomodou. Jesus não veio para montar um exército, ele veio para vencer uma guerra invisível, o pecado, a morte, o inferno. E para isso, ele teria que morrer. Jesus sabia exatamente por que tinha vindo. Não foi surpreendido pela traição, pela cruz ou pela morte. Ele caminhava voluntariamente em direção ao sacrifício, à cruz, à ressurreição e à vitória. Na última ceia, ele partiu o pão. Isto é o meu corpo entregue por vós. Pegou o cálice. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão dos pecados. Naquela noite, ele foi traído, preso, acusado, espancado, ridicularizado. Levaram-no a Pilatos, que mesmo sem encontrar culpa, permitiu à multidão decidir, e gritaram: Crucifica-o! Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém, caiu, sangrava. No Gólgota, cravaram-lhe as mãos e os pés. Ali pendurado, Jesus não apenas sofria fisicamente, ele carregava o pecado de toda a humanidade e clamou: Pai, perdoa-lhes. O meu Deus, por que me abandonaste? E por fim, está consumado. Naquele instante, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu. Jesus morreu. O corpo foi colocado em uma tumba emprestada, selada com guardas. O inferno parecia ter vencido, mas foi só por 3 dias. Na madrugada do 3º dia, o céu se moveu. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Anjos anunciaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Jesus apareceu aos discípulos. A ressurreição mudou tudo. Não foi só o corpo de Jesus que saiu da sepultura, foi a esperança da humanidade. A morte foi vencida, o inferno derrotado, o pecado pago. Ele declarou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, preguem, façam discípulos. A cruz não foi fracasso. O túmulo vazio é a maior prova de que a salvação é real. A Igreja, o Espírito Santo e a Grande Comissão. Durante 40 dias após a ressurreição, ele apareceu aos discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. Antes de subir aos céus, fez uma promessa: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ele foi elevado. Poucos dias depois, no Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado com poder, línguas de fogo, vento impetuoso e corações incendiados. Homens simples se tornaram testemunhas ousadas. Pedro, que havia negado Jesus, pregava com autoridade. 3.000 pessoas creram em um só dia. A igreja havia nascido. Era feita de gente transformada, cheia do Espírito, vivendo em unidade, partilhando e anunciando o Evangelho. Com o crescimento veio a perseguição. Estevão apedrejado, Tiago morto. Mas quanto mais tentavam calar, mais o Evangelho se espalhava. Surge Saulo de Tarso, perseguidor implacável.
No caminho para Damasco, uma luz o derruba, ouve a voz de Jesus, e o perseguidor se torna apóstolo. Paulo, o maior missionário da história, ele levou o evangelho à Ásia, Grécia, Roma, fundou igrejas, escreveu cartas, enfrentou prisões, tudo por amor a Cristo. O mundo nunca mais seria o mesmo. A mensagem da cruz alcançou povos e nações. E essa mensagem chegou até nós, porque 2000 anos depois, a mesma chama ainda arde, o mesmo Espírito ainda habita, a mesma salvação ainda está disponível. O Apocalipse, a revelação final e a nova criação. O último livro da Bíblia não fala apenas do fim, ele fala do propósito. Apocalipse é uma revelação. A cortina do céu se abre, e João, o apóstolo exilado, é arrebatado em espírito para ver realidades inimagináveis. Ele vê Jesus glorificado, com olhos como chamas de fogo, voz como o som de muitas águas. O mesmo Jesus da cruz agora reina com glória eterna. João vê as 7 igrejas, representando a igreja de todas as eras. Vê o trono de Deus, adoração incessante. Surge um livro selado. Ninguém podia abri-lo até que surge o Cordeiro como se tivesse sido morto. Ele é digno. Ao abrir os selos, os juízos começam. Os 4 cavaleiros saem. Conquista, guerra, fome e morte. A terra treme. O céu se agita. Anjos e demônios, trombetas, taças de ira. A besta se levanta, o falso profeta engana. O dragão, Satanás, é lançado contra o povo de Deus. Mas em meio a tudo isso, há um povo fiel. Aqueles que não se curvaram nem negaram o nome de Jesus. Eles são perseguidos, mas vencem. E então os céus se abrem. Um cavalo branco surge com aquele que é fiel e verdadeiro. Seus olhos são fogo. Em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para julgar e guerrear com justiça. O exército celestial o segue. Besta derrotada, o diabo lançado no lago de fogo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Depois do juízo final, João vê a maior de todas as visões, a Nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. A cidade santa descendo do céu como uma noiva enfeitada. E uma voz diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, nem dor, nem luto, nem clamor, porque tudo o que era velho passou. A árvore da vida reaparece, o rio da vida corre do trono, os redimidos reinam com Cristo para sempre. A história que começou com a separação termina com união eterna. Não haverá mais escuridão. O próprio Deus será a luz e os seus servos o servirão face a face. Essa é a esperança dos salvos. Essa é a promessa final. Essa é a vitória de Cristo. Ao terminar sua visão, João ouve a última promessa. Eis que venho sem demora. E a resposta que ecoa: Vem, Senhor Jesus. Você acabou de ouvir a história que explica tudo, do Gênesis ao Apocalipse, do pecado à redenção, da cruz até a eternidade. A Bíblia não é um livro religioso, é uma carta de amor. E o nome no final é o seu. Jesus morreu a sua morte para que você viva a vida dele. E hoje essa história pode se tornar a sua. Mas isso é só o começo. Aqui no canal, você pode ir mais fundo. Clica aqui, escolhe um tema e continua com a gente. Porque quando você entende a Bíblia, você entende a vida, e nada mais será igual.